esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na alegria de estarmos celebrando o ano jubilar extraordinário da misericórdia, onde somos convidados a ter uma confiança cada vez maior na misericórdia de Deus, de modo a nos tornarmos misericordiosos como o Pai. A palavra de Deus na liturgia desta Santa Missa de hoje nos dá indicações maravilhosas para que possamos confiar ainda mais na misericórdia de Deus, para que possamos nos tornar, pela graça de Deus, misericordiosos como o Pai. Os homens e mulheres misericordiosos, como Deus, são estes trigos do Senhor. E como o nosso mundo precisa que realmente os trigos de Deus se espalhem no nosso mundo. Infelizmente, nós temos que conviver com muito joio, com muitas manifestações do mal, com muitas manifestações do reino do inimigo, do reino do maligno. Mas, irmãos e irmãs, diante destas manifestações do joio, do mal, não podemos nos acovardar, não podemos ter atitudes tímidas. Nós que fomos por graça de Deus, por misericórdia de Deus, escolhidos para ser trigo do Senhor, sementes boas, que pela graça de Deus semeiam o bem, semeiam a verdade, semeiam o amor, semeiam a justiça, semeiam a misericórdia, no mundo tão carente destes valores do reino de Deus. Não podemos nos acovardar, não podemos ser tímidos, não podemos ser pessoas levadas pela vergonha de testemunhar o Evangelho, testemunhar a palavra de Deus, muito pelo contrário. Até porque
nossa atitude de vergonha, de timidez, tomarmos a decisão de não realizar no mundo em que vivemos a nossa vocação de trigo do Senhor, sementes boas que semeiam a bondade de Deus no nosso mundo, isso pode nos levar, a pouco, nos tornarmos joio. Até porque todos nós temos dentro do coração também as manifestações do pecado, ou não? Aqui alguém é totalmente perfeito? Alguém aqui dessa igreja é totalmente santo? Certamente há em nossos corações manifestações do mal. Como vencer isso dentro de nós? Fazendo o trigo de Deus, pela sua graça, se fortalecer, crescer, se expandir, por meio do testemunho, por meio da vivência do Evangelho de Jesus, por meio da vivência dos valores do reino de Deus. É dessa forma que o trigo de Deus vai se fortalecendo em nós. E vamos vencendo os joios que se manifestam não somente no mundo, mas se manifestam dentro do nosso próprio coração. Irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura o chamado que Deus fez ao profeta Jeremias para que ele se colocasse à porta da casa do Senhor, o templo de Jerusalém, para dizer àquelas pessoas que frequentavam o templo de Jerusalém sobre a importância de viver os mandamentos de Deus, sobre a importância de viver os valores do reino de Deus, porque havia muita gente que frequentava o templo de Jerusalém, celebrava o culto no templo, ouvia a palavra do Senhor, mas depois, quando saía do templo, sua vida era completamente contrária, uma vida completamente contraditória daquilo que se celebrava no templo. E nós precisamos pedir a Deus a graça desta vida coerente. Porque diz o profeta Jeremias: se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fizerdes valer a justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de deuses estrangeiros para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar. Eis que confiais em palavras mentirosas, que para nada servem, como roubar, matar, cometer adultério e perjúrio, queimar incenso a Baal, deuses falsos, e andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. E depois, vindes à minha presença, nesta casa em que meu nome é invocado. É contraditório. É contraditório. Deus mesmo, pela sua misericórdia, nos dá novas oportunidades para vivermos com coerência a vocação cristã, para que haja uma relação bonita, harmoniosa entre os mistérios de Deus que nós celebramos na liturgia, os mistérios de Deus que nós celebramos na igreja, no templo do Senhor, e a nossa vida do dia a dia, vida de família, de trabalho, de compromissos sociais. Deve haver um pouco mais de harmonia. Porque, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, fomos escolhidos para ser trigo do Senhor,
nesse mundo tão repleto de joio. Peçamos a Deus essa graça. Hoje é sábado e, de um modo geral, a igreja se recorda da bem-aventurada Virgem Maria, nossa mãe, justamente porque a partir da tarde de hoje celebramos as vésperas do dia do Senhor, o dia da ressurreição, o domingo, o dia do Senhor. E Maria é a aurora da vida nova, a aurora do mundo novo que Cristo conquistou para nós pela sua ressurreição. Confiemos o nosso coração à intercessão da Virgem Maria, para que ela nos ajude neste ano da misericórdia a viver como trigos do Senhor, e não como joios, mas trigo de Deus, que vai espalhando pelo mundo afora a bondade, o amor, a misericórdia, a justiça de nosso Senhor. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!